Bem, você já se pronunciou várias vezes e ainda continua errando. E sim, eu também já levei Exposed por um motivo muito pesado, mas já você tá levando Exposed direto. E olha, com todo respeito, ao contrário de você, eu me arrependi, vi a merda que eu fiz, tentei consertar, consegui consertar e ainda mudei. E uma coisa muito importante que eu não tô mais fazendo é repetir os mesmos erros de antes. Eu não tô fazendo... Que irônico, não é? Eu já levei Exposed por um motivo muito pesado. E olha, com todo respeito, mas ao contrário de você, eu me arrependi, vi a merda que eu fiz, tentei consertar, consegui consertar e ainda mudei. E o fato disso ser irônico é que essa garota não mudou, mesmo depois de anos. Até porque recentemente surgiu vários Exposeds falando sobre a G-Pink ter traído mais um namorado. Uau, como eu estou surpreso! A G-Pink traiu um namorado e o céu é azul. E a grande questão em si é que dessa vez ninguém tá do lado dela. Desde os amigos dela que defenderam as atitudes dela, mesmo sabendo que ela estava errada, falando que eu tinha exagerado no meu primeiro vídeo, ou até que eu estava puxando coisas do passado que, vendo agora, não faz diferença se eu falar de um caso de traição da G-Pink de 2021 ou de 2026, porque no fundo é a mesma pessoa cometendo os mesmos erros e falando a mesma coisa, que vai mudar e que não vai cometer os mesmos erros e blá blá blá. Além de se vitimizar, dizendo que vai dar um tempo na internet ou que vai atrás de uma psicóloga. Além de terceirizar a culpa, que com certeza não é da G-Pink, mas sim da amiga dela que induziu ela a trair. E sendo sincero, isso é culpa da própria G. E isso é um erro injustificável, porque isso é falta de caráter, e são tantos, mas tantos Exposeds, que uma hora isso ia acabar estourando. No nível que a própria G não ia conseguir aguentar, porque pela primeira vez em 4 anos, essas são as consequências das suas ações batendo na sua porta. E eu te avisei há um ano atrás que você estava fazendo merda, e que uma hora não seria eu quem falaria de você, mas sim todo mundo. Bom, eu comecei em 2022, falando sobre um Exposed que você sofreu na época, e agora em 2026... eu vim colocar o último prego no seu caixão. E aí galera, eu sou o Zika e pra quem não sabe quem é a G-Pink, ela é um canal de opinião feminino com seus 25 mil inscritos e eu vou tentar explicar essa situação da melhor forma possível, até porque são muitas conversas vazadas, falsas acusações, vários vídeos sendo feitos, vazamento de conversa, pô, é normal tu ficar um pouco perdido, mas eu tô aqui pra tentar explicar isso tudo desde o começo. E basicamente, o último Exposed que ela sofreu foi por trair mais um namorado, até porque ela já tinha um longo histórico de traição. Lembra disso aqui que ela falou? E sim, eu também já levei Exposed por um motivo muito pesado, mas... Pois é. O Exposed que ela tomou nessa época foi por trair um namorado. E além dela traiu o namorado na época que eu vou chamar de T só pra evitar as confusões. Nessa época a gente tinha 15 anos. E o que acontece é que ela traiu o T com um moleque de 11 anos. É algo minimamente estranho, tipo, o moleque nem é pré-adolescente. Então, pra ela tentar se safar dessa merda aí que ela fez, ela acusa esse moleque de 11 anos de assediar ela, além de chamar ele de p***, o que é absurdo. E bom, ela decidiu se desculpar dessa maneira aí. Oi, eu sou a G-Pink e sim, eu acusei uma criança de 11 anos de assédio e pedofilia e eu quero que essa pessoa e outros envolvidos, por favor, me perdoem. Eu tava errada e eu prometo mudar, ainda mais que eu vou me afastar um pouco da internet. Mas antes eu vou postar uns 3 vídeos e depois eu vou dar uma pausa. Me perdoa pelo tom que eu tô falando aqui, né, esse vídeo tá sendo gravado bem depois de eu acordar. Então, e sim, eu menti sobre tudo. Foi isso e até outro dia. Então, não é de hoje que a G faz merda. E eu só estou contextualizando esse Exposed justamente porque a G-Pink está repetindo as suas atitudes do passado. Coisas como fazer falsas acusações e trair seus namorados. É algo que ela mesma disse que não faria. E também mostrar suas semelhanças nas suas atitudes. E para vocês perceberem que entra ano e sai ano e a G não mudou. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. Por exemplo, a forma como a G-Pink reage quando ela é criticada. Só para eu comparar como é nos dias atuais. Que nem em 2021, quando descobriram que ela traiu o T, essa foi a reação dela. Sobre o tal Exposed sobre mim, nós dois estamos errados e queremos pedir desculpas, independente se for fake ou não Exposed, se fizemos ou não tal coisa. Nos perdoe. Se mandar comentários falando mal de mim, eu vou excluir. E também tem outro post, como vou pedir desculpas sobre aquilo que aconteceu no começo de vídeo de React Memes. Irei postar. Legal, vou pedir desculpas sobre aquilo. E o melhor, que ela não quer nem dar o contexto para justamente menos pessoas saberem o que ela tá fazendo. Bom, isso foi em 2021, né? E em 2026, quando descobriram que ela traiu o Crisma... Qual foi o post que ela fez mesmo? Meus pais finalmente deixaram me pronunciar depois de tanto tempo. Eu nunca me pronunciei e nunca soube falar a minha parte. Infelizmente, então provavelmente o vídeo possa ficar ruim. Vou fazer sem roteiro como sempre. E não vou entrar em detalhes da situação, até porque é uma coisa muito explícita e eu não quero que o YouTube derrube o vídeo. E escolhi falar coisas mais importantes no início, porque provavelmente ninguém vai ver até o final. Espera aí, vou me
me pronunciar, mas, abre aspas, eu não vou entrar em detalhes. Às vezes assim, eu vejo o presente repetir o passado. E de novo, ela tá fazendo isso pra menos pessoas saberem o que ela fez. E na boa, seria o plano perfeito, pedir desculpas sobre o ocorrido, e a maioria do seu público não saber o que você fez. Mas foi como eu disse, seria o plano perfeito. Mas eu estou aqui para mostrar para as pessoas o que você fez. Voltamos para 2021 só para analisar mais um dos seus posts. Não quero mais continuar no YouTube. Já falei que deixei aquele vídeo como não listado porque muita gente tava me atacando e ninguém respeita a minha situação. Já falei que não quero gente na minha DM falando disso. Não quero gado, nem nada. Só queria ser reconhecida na porra da comunidade e fazer o que eu gosto. Daria um tempo da internet logo depois do React Memes. E esse post parece que foi feito há uns 2 dias atrás, mas não foi. Ele foi feito quando ela tomou um expose em 2021. E que, por sinal, eu achei interessante esse comentário do Pan na parte do você não aprende com os erros. Isso tá acontecendo por sua causa. Não culpe ninguém. E eu faço das suas palavras as minhas. E mais curioso é que isso pode ser falado hoje em dia pra Gi. Até porque ela cometeu os mesmos erros. E sim, não é a primeira vez que ela fala que vai desistir do canal logo após alguém criticar ela. É só pegar de exemplo quando eu fiz meu primeiro vídeo. Essas polêmicas eram pra ter ficado no passado. Até porque foram resolvidas, e infelizmente tem gente irritante que quer trazer esse assunto de volta. Eu odeio essa polêmica minha, até porque tentaram descobrir meu endereço, enviar ameaças, e a escola toda me usou por conta disso. Ele tem ódio de mim, então por isso entrou nesse assunto. Minha mãe quase colocou o vídeo na justiça, assuntos do passado que já foram resolvidos merecem permanecer no passado, tanto que depois daquilo eu piorei muito, principalmente no psicológico. Infelizmente, por conta do vídeo do Zika, muita gente veio me atacar. Teria que desistir do canal, principalmente para cuidar do meu psicológico. Obrigada pela atenção. E mais uma vez, ela repete o mesmo papo de sofrer ameaças e ter que desistir do canal. E novamente, eu vejo o presente repetir o passado. Além dela mentir em um desses posts dizendo mais uma vez que mudou. Mano, eu só quero paz. Eu tô quieta na minha e o povo encheu o saco com o assunto do passado. Tomar no cu. Tem pronunciamento no shorts, mudei, arrependi do bagulho e teve gente que percebeu minha mudança. E a pessoa quer mais o quê? Bom, que mudança. Ver isso hoje em dia realmente é irônico, porque, como eu disse há um ano atrás, ela mentiu. E ponto final. Só queria mostrar essas coisas e é pra vocês guardarem isso em mente, porque ela age do mesmo jeito toda vez que toma exposed ou quando alguém critica ela. Se tornou um padrão pra ela. Olha só, ela não cita o erro de forma direta, ela cita que tem diversos problemas, terceiriza a culpa, ela ainda assim manipula os fatos e a culpa dela sofrer hate é da pessoa que criticou a Gi. Então, novamente, ela age de forma igual toda vez que é criticada. Sempre as mesmas desculpas, sempre é o mesmo vitimismo. E, na boa, uma hora cansa. E eu quis dar esse contexto para vocês terem mente forte e perceber que isso tudo que ela fala não passa de manipulação. Eu sei que alguém deve ter pensado que, na real, ela tem esse problema há anos, mas ela só tá te manipulando, até porque há anos ela comete os mesmos erros e há anos ela sempre usa a mesma justificativa. Além dela não querer que ninguém fale sobre os erros dela. Entende como isso é mais grave do que parece? De forma indireta, ela se coloca como vítima e culpa a pessoa que a criticou. E eu sei bem como é. Porque ela fez isso comigo no ano passado. Ela chegando até me chamar de stalker e dizer que ia me levar pra polícia, coisa que não aconteceu, e guardem o que eu acabei de falar, porque vai ser importante lá pra frente. Bom, agora vamos para quando eu lancei meu primeiro vídeo com o título A Gi Pink é uma piada, e sim, eu fiz esse vídeo porque me incomoda ela mentir tanto nos vídeos. E em resumo, nesse vídeo eu só falo que ela não mudou, mostrando mais uma suposta traição dela, e depois desse vídeo ela fez acusações desse tipo sobre mim. O problema é que essas pessoas me seguem e não me deixam em paz, por mais que isso já foi resolvido. Essas pessoas me seguem e não me deixam em paz. Ela diz isso num post que ela me cita de forma direta. Então, o primeiro pensamento da galera é que eu sou uma das pessoas que percebe a Gi Pink. Então sim, ela mudou o contexto das coisas pra eu parecer um criminoso, o que é algo completamente absurdo. E em outra resposta no post, ela diz isso aqui: eu sei, minha mãe só não fez isso porque a delegacia é longe daqui. Ela tentou dar strike no meu canal, no meu lado, e nada. Então, eu vou só ignorar e seguir a minha vida mesmo, que é o certo. Ela disse que só não foi na delegacia denunciar o meu vídeo, que é longe da casa dela, o que mais uma vez reforça que eu sou um criminoso. Mais uma vez, mudando o contexto das coisas, até porque eu não cometi nenhum crime no meu vídeo. Agora prestem atenção nessa segunda parte. Ela tentou dar strike pelo meu canal e nada. Guarde essa informação porque ela vai ser importante mais tarde. Bom, acontece que essas acusações eu respondi no meu segundo vídeo sobre ela com o título A Youtuber que me incomodou. Em resumo, na época do meu vídeo, ela colocou a culpa de sofrer hate em mim, além de falsamente me acusar de alguns crimes, o que, novamente,
é absurdo. E agora sim, podemos ir para umas semanas antes da Gi trair o Crisma. Essa parte pode ficar meio confusa, porque acontece tudo muito rápido, mas de novo, eu tô aqui para tentar explicar em ordem. Então, vamos para o server da G-Pink antes dele ser apagado. Em breve contexto, o Vitor e o Bunny, eles estavam conversando normalmente no server, até o Crisma vir fazer as suas piadas que ninguém gosta, ou como ele gosta de falar, humor ácido. E aqui vai um exemplo, você vai dormir com a cabeça apoiada na minha coxa, vadia. Ele é criança, cuidado, e o Crisma solta um, melhor ainda. E tipo, o Vitor ele mandou um cara, beleza, você perdeu totalmente a linha. Bom, o Crisma ele falou, você vai dormir com a cabeça apoiada na minha coxa, vadia. E ainda melhor para o Obani. E detalhe, o Obani realmente é uma criança. Cara, que bagulho nojento. Literal, isso não tem justificativa. O cara ele gosta de falar que pega crianças em um server que a maioria do público é criança. E, mais uma vez, algo absurdo, porque eu só queria fazer uma pergunta rápida. Você faria esse tipo de piada em um local onde tem crianças? E a resposta é, logicamente que não. Mas isso não é o pior. Agora imagina você fazer esse tipo de piada para uma criança. Não tem defesa, sabe? Mas mesmo assim, o Crisma tentou justificar essas piadas falando isso. Pode nada, se eu falar algo, o server cai. Então não é resenha. Se eu não posso falar aquela parada, então é resenha de esquerdista lacrador. Pegar criança é resenha. A esquerda tá dormindo e tu tá envolvendo ela até na bosta que tu falou. E o Crisma responde, exatamente, pra mim só é bom quando tem crime de ódio envolvido. Caso contrário, eu nem brinco. E antes que venha alguém e fale que isso é piada entre amigos, não, ninguém nessa print é amigo do Crisma. Então sim, ele falou pra um monte de gente aleatória que ele gosta de pegar criança e que era o CP Master. E ainda tenha em mente que isso foi no server da G-Pink, onde a maior parte do público é criança. E não, ela não interviu e ainda por cima defendeu a atitude do Crisma. Inclusive, seu merdinha, tu não fala assim do meu namorado não, tá? Eu deveria ter defendido ele antes, mais na primeira vez. Inclusive, já tô saindo daquela comunidade de opinião que, na sinceridade, não é pra mim. Eu tenho que ser eu mesmo agora e foda-se as piadas pesadas. Eu gostaria que você tivesse respeito pelo meu namorado, por mais que aquela piada foi pesada demais pra você, não significa que você deve xingar ele ou algo do tipo. Basta ficar quieto na sua. Não gostei do que você falou do meu namorado e, por favor, não fale mais do meu namorado dessa forma. Eu vi que ele ficou mal quando eu não tava demonstrando que tava do lado dele. Eu amo muito ele. Eu não quero perder ele e naquele dia eu falhei feio com ele. Ah, e que eu não tô passando pano. Eu tô defendendo quem eu amo. E também que eu faço piadas piores. Acredite. Só isso mesmo. Cara, ler isso me deu enjoo. Eu deveria ter defendido ele na primeira vez. Ou até mesmo, eu faço piada piores. Acredite, pô, eu não tenho nem palavras pra dizer. A Gi realmente, assim, acha de boa o cara num servidor cheio de crianças falar que gosta de pegar crianças. E detalhe, falando diretamente isso pra uma. Cara, que nojo. Eu sei que algumas pessoas devem estar surpresas porque realmente não é algo que você espera aí. Eu entendo, mas depois dessa, a situação que já tá ruim fica irreversível. Eu realmente não vejo nenhuma forma de rebater isso, até porque a própria Gi defendeu essa atitude e ainda disse que faz pior. Detalhe, banindo quem foi falar pra ela que esse tipo de piada é errado e que tá realmente errado. Isso só piora tudo, porque isso mostra que ela nunca se importou com essa comunidade, enquanto os inscritos da Gi se preocupam com a mente dela, desejando melhoras e tal. Só que em contrapartida, na hora dela, pode gostar de crianças e falar isso abertamente para o público da Gi. E olha só como ela não se importa com os próprios inscritos. E o Crisma não é inocente não, tá? É outro que não se importa com a comunidade da sua namorada. Mais uma vez, eu tenho que falar, que bagulho absurdo. Bom, depois de uns 2 dias, o server da Gi foi deletado pelo Crisma. E por quê? Raiva? Vingança? Ou ele queria esconder essas mensagens? Eu realmente não sei. Só sei que no mesmo dia que o server foi deletado, ele expôs a traição da Gi no próprio perfil dela, já que o Crisma tinha acesso a ele. Bom, ex-namorada da Gi falando aqui. Crisma, eu fui traído por ela, tenho acesso ao Insta dela, troquei a senha, depois eu devolvo, porém quero mostrar quem realmente é essa escória que vocês tanto endeusam. Aliás, vou expor no meu canal um vídeo tudo que rolou nos mínimos detalhes. Para acessarem o canal, entrem no perfil e peguem o link que vai estar na bio. Vou mostrar a seguir algumas prints sim. Eu sei, a situação pode ser um choque, mas realmente aconteceu. E tudo vai ser mostrado com mais detalhes em vídeo. Mas por agora, vamos limitar a mostrar apenas algumas prints para comprovarem um pouco de tudo que eu vou dizer em vídeo. Ela mentiu dizendo que ficou com esse cara em um dos nossos términos, mas isso não aconteceu dessa maneira. A parada ocorreu enquanto tava tudo de boa entre eu e ela. Aliás, esses términos que eu tinha com ela eram términos pontuais por conta de umas condutas dela que eu não curtia. Porém, esses términos nunca duraram mais de um dia, a gente sempre se acertava no mesmo dia, ou seja, nem teria tempo pra ela ficar com outro cara. E bom, na próxima print eu decidi não colocar no vídeo, mas em resumo nessa print, a Gi descreve como foi transar com outro cara, detalhe, e falando como foi bom. E essa transa rolou enquanto ela namorava o Crisma. E mais um detalhe, no dia seguinte depois dessa transa, a Gi ia encontrar o Crisma. Então, o quanto a pessoa tem que ser cara de pau pra fazer isso, sério, que atitude nojenta. Só que agora a gente entra num tópico muito complicado, porque envolve depressão e ideação suicida.
Então, quem tiver gatilho com isso, eu recomendo sair do vídeo, mas agora vamos continuar as prints. Aliás, enquanto eu tava no bem bom com a Gi na segunda, uma amiga dela, a Dama, estava com ideação suicida. Daí ela ficou mandando mensagem, tal. Sabe como a Gi reagiu? Chamou a Dama de empata foda. Nessa print, a Dama cobra a Gi sobre isso. Ela confessa dizendo que chamou de empata foda uma pessoa que estava presa a se matar. E a desculpa é que ela estava de cabeça quente. Na print está escrito assim: Dama, por favor, me perdoe, de verdade. E falei de cabeça quente ainda. Você é uma pessoa boa e sempre me ajudou, tanto que fiz o mesmo por você. Só me perdoa, eu só tava meio doida porque eu tava planejando coisas com o Crisma e saber que ele quer terminar e nenhum de vocês dois me responde, eu não sabia o que pensar. Me desculpa de verdade. E aí eu me pergunto, não era a G-Pink que queria que as pessoas levassem em consideração o momento que ela estava passando? Que era ela que precisava de psicóloga e que tinha uma série de problemas? Pois é. Ela, acima de todas as outras pessoas, deveria saber que quando esse tipo de crise acontece, é uma merda. Mas não, ela não só mostrou não ligar, como xingou a própria amiga. É bizarro como essa mina é egoísta. Uma amiga dela tá passando por um momento de merda, e quando ela pede ajuda da melhor amiga, o G-Pink, ela solta um empata foda. E que se essa pessoa tivesse realmente, seria culpa da G-Pink, que não se importou com a depressão da amiga e com a crise que ela estava tendo. Até porque a única depressão que importa é a da Gi. E agora vocês entendem, porque toda vez que a Gi fala que está mal ou doente, não passa de manipulação. Isso é só pra você sentir pena dela. Mas quando alguém realmente tá com problemas, a Gi virou de costas e mostrou não se importar nem um pouco com essa pessoa, que eu vou chamar de Dama, até porque ela não quer ter o nome dela citado diretamente. Acontece que a Gi acusou a Dama de ter induzido ela a ter o Crisma, o que, novamente, eu vou repetir, é absurdo. Bom, a Dama fez alguns posts no status do Zap para responder as acusações da Gi. O que me deixou mais puto foi ela ter dito que tu induziu ela a me trair. E depois metendo a culpa até em mim. Tipo, a culpa é da melhor amiga, do namorado, mas nunca dela. E a Dama logo em sequência posta um: Miga, como assim? Você tava querendo até largar o seu namoro pra ficar com ele. E bom, em paralelo a esses posts, estava acontecendo uma conversa entre a Gi e outra pessoa. Onde nessa conversa, a Gi coloca a culpa da traição na Dama. Sim, na amiga dela, que estava passando por diversos problemas, estava com ideação suicida. Pra que inimigo se você tem a Gi como amiga? Cara, eu tava fazendo tudo certo, até a Dama me induzia a fazer os bagulho errado. Ela te fez sentar no colo de outro? Ela ficou empurrando ele pra mim, tirou a aliança da minha mão. Eu estava fazendo tudo certo até a Dama me induzir a fazer os bagulho errado. Lembra quando eu falei que ela terceiriza a culpa? Ela fez exatamente isso, dizendo que a culpa foi da Dama. Então sim, é um comportamento da Gi. Ela nunca tá errada, é um ser humano que não erra. Prazer, G-Pink, ela tem os namorados, mas a culpa é da amiga. Ela não fez nada. Isso chega a ser inacreditável. A amiga passando por problemas e a Gi, além de não mostrar nenhuma empatia, ainda arruma mais problema pra cabeça da garota. Porque essas prints foram vazadas e junto das prints o nome da garota também, que não queria ser colocado no meio. E isso é culpa sua, Gi. Você fez isso. E provavelmente achou que ninguém saberia, né? Mas agora todo mundo sabe. Pelo amor de Deus, não exponha isso, cara. Por favor. Mano, eu tava quase conseguindo consertar as coisas. Eu não quero que esse inferno volte de novo. Ele apagou meu servidor do Discord, ele pegou meu Insta pra postar aquilo. Imagina se ele tivesse a senha do meu canal, o que ele não poderia fazer. E outra, véi, eu não acho certo expor de novo essas porra. Eu sinceramente não quero. E sim, depois disso tudo, ela pediu pra não expor essa traição. O que, novamente, é irônico, porque quando o Lupe traiu ela, a Gi não pensou duas vezes antes de fazer um vídeo e expor conversas privadas do Lupe. Mas né, ela pode tudo, já a gente não pode nada. Bom, depois de tudo isso, o Chris me expôs tudo isso no Insta dela. Eu só coloquei as prints antes pra tudo fazer sentido, porque foi mais ou menos nessa ordem que as conversas aconteceram. E agora vamos para mais um show de manipulação da Gi. E novamente, se você tem gatilho com depressão ou com ideação suicida, eu realmente não recomendo você continuar vendo esse vídeo. Agora vamos para uma conversa dela com o Crisma. Por favor, se acalma, eu tenho que sofrer depois do que fiz contigo. Não tem como agora, que eu sei que tu tá com uma faca aí perto. Eu guardei na cozinha. Eu não quero mais seguir adiante sem você. Sem você eu fico perdida. Eu não tenho mais propósito de vida mais. Ódio inútil de mim mesma. Vontade de morrer, tortura, ansiedade. Ainda não me recuperei da crise de pânico. Vontade de me matar. Eu tô tremendo, não paro de chorar, não consigo nem levantar. Dor no peito, dor na cabeça, moleza no corpo todo e não consigo pensar direito. Ninguém fica bem com o término, cara. Eu sei, mas ele tá falando que quer se matar. Sim, a Gi ameaçou se matar. Só porque o Crisma queria terminar com ela. O que, quando você olha, você tem que pensar, porra, Zica, pai é pra caralho te mostrar isso. E, bom, eu realmente concordo com vocês, mas se ela não tivesse mentindo. Cara, o problema é que ele... é que fazer piada com Deus é um pecado que Deus não perdoa. A menos que o David, ele se converta. Só que não tem como. Não tem, eu já tentei mudar ele. E ele não, sabe? Não tem como mudar ele. Tanto que eu fiz uma promessa com Deus. Pô, vou trazer ele pro caminho do Senhor e tal. Só que, né?
Sua promessa nunca vai ser cumprida, pelo jeito, porque terminou comigo. Eu sei, eu tô errada, eu não tô tentando tirar culpa nem porra nenhuma, eu sei que a culpa é minha, você quer fumar vagabundo, filha da puta. Mas, poxa, cara, eu só... Pô, não entendo por que ter acabado com o meu servidor, sendo que o meu servidor não tem nada a ver. O bagulho era só ter conversado comigo, ter entendido do porquê que eu fiz aquilo, tentar conversar comigo ao invés de ficar falando que ia expor no meu Instagram, que foi o que ele fez, e até minhas professoras viram e tudo, todo mundo viu, entendeu? E me aconselharam a me afastar do Crisma, do Miguel. Mano... Acontece que nesses áudios a Gi ela fala que o Crisma deveria entender o lado dela e que ele deveria aceitar, e que ao invés de expor a traição, ele deveria ter ido conversar com ela. E sim, até dá pra concordar com a Gi, só que ela traiu o cara, e como mostra nesse áudio, ela não ia se matar, na verdade é muito pelo contrário, ela só demonstra estar preocupada em se vazar, o que beira a loucura, até porque o namoro dos dois são públicos, ambos têm canal no YouTube, e ambos já tinham anunciado namoro em seus canais, então quando um casal termina, é normal mostrar o porquê o relacionamento acabou. Só que nesse caso, além da Gi trair o Crisma, ela ainda coloca a culpa nele, e mais uma vez ela repete o comportamento de terceirizar a culpa, além de usar a depressão como escudo, chegando até a mentir dizendo que ia se matar. Além do fato de que quando o Lupe traiu ela não se importou em fazer um vídeo falando sobre ele, o que é muito hipócrita da parte dela. Porque foi o que eu disse anteriormente, a Gi pode tudo, ela pode apontar o dedo pra todo mundo, pra criticar atitudes e até mesmo falar sobre os seus relacionamentos, mas quando é alguém falando dela, é perseguição, ela tem depressão, e acima de tudo, ela não pode se pronunciar porque os pais dela não deixam, mesmo ela sendo maior de idade. E agora, tenham em mente que o vídeo do Barney e da Yars acabaram de sair, só que em paralelo tava rolando uma briga nos bastidores por causa da G-Pink. Nesse caso, a conversa e o status do Zap que vamos ver agora é sobre a Dama e o Zinox. Pra quem não sabe quem é o Zinox, ele é só mais um namorado que a Gi traiu. Em resumo, o cara foi se aventurar com a Gi e virou estatística. Aliás, o Zinox me disse que o Mano e o Obani já receberam fotos da Gi. Isso aqui é uma acusação grave, hein? Eu espero realmente que a Gi não tenha mentido para o Zinox, dizendo que o Obani e o outro Mano têm fotos suas guardadas, né? Aliás, tu sabe alguma coisa sobre o Obani e o Mano? É que eu descobri umas paradas deles aqui com a Gi. Só sei que eles têm foto da... e mais nada. O Obani não, ele é criança, cara. E outra, o Mano só rolou declaração. Bagulho de foto não tô lembrado não. E isso foi anos atrás. Giovana, tá ficando feia as mentiras já. É, Gi, não tem como te defender. Explicando para quem não tá entendido, a Gi falou para o Zinox que o Obani e outro amigo nosso tinha a foto dela. E o Zinox compartilhou isso para a Dama, que acabou postando isso no status Zap. Então, em resumo, a Gi acusou duas pessoas inocentes de um crime que seria guardar fotos íntimas dela. E novamente, ela tá repetindo as ações de acusar outras pessoas de cometerem crimes. Assim como foi comigo e agora com o Obani. Vocês conseguem perceber o quanto essa mina tá metendo louco? Ela tá acusando de crime várias pessoas que não tinham nada a ver com essa história, mas que com essa acusação vão ter que vir a público falar. Mais uma vez, a Gi mentiu, entenderam como ela não mudou e ainda assim repete os mesmos erros. Além disso tudo, não demonstra nenhum arrependimento ou sequer culpa. E agora nessa print, a Gi fala o que rolou antes do coito, nesse caso como o Mano, entre aspas, conquistou ela. Cara, eu falo resumindo ou com detalhes? Muitos mesmo? Afs, pior que foi bom. Ele apagou a luz da cozinha e só deixou a do quarto acesa. A gente fez troca de olhares, ele falou, eita, e eu fiquei nervosa. Aí eu e ele se olhou de novo, ele falando, você quer fazer isso mesmo? Porque eu tô querendo. E eu respondi que sim, mas vai decepcionar a mina. E ele nem ligou pra essa parte, a gente já tava de mãos dadas. Ele me beijou, dava pausas pra falar que tava com saudade e dava mordidinha no meu pescoço e na minha bochecha. Nessa parte eu cedi, véi, ele sabe meu ponto fraco. E sim, essa é a história de verdade. A Dama não induziu a Gi a nada. A Gi simplesmente cedeu porque, de acordo com ela mesma, abre aspas, ele sabe meu ponto fraco, fecha aspas. Que patético. E além disso, a própria Gi disse que queria ver o cara a mais. Isso tudo enquanto ela namorava o Crisma. Ah, e eu amei hoje, viu? Eu quero te ver mais. E foi assim que aconteceu a traição. Agora explicada de verdade e não aquela mentira que a Gi falou. E depois disso tudo rolar nos bastidores, essas conversas serem vazadas, uma pequena parcela de gente que ainda mantinha contato com a Gi decidiu cortar. Por exemplo, meu mano Victor, que sempre tentou ajudar ela, disse que cansou de quebrar a cara por causa da Gi. E enquanto as conversas vazavam, a galera estava fazendo vídeo e a Gi, vendo que a galera abriu os olhos em relação às atitudes dela, descobriram até que ela deu strike em outro criador de conteúdo por apenas criticar ela em live. Agora, além dela ser manipuladora, ela decidiu dar uma de Lusterflix. Eu posso falar de todos, apontar o dedo citando erros, criticar lançamentos, mas quando é alguém te criticando, você simplesmente mete o louco. Até porque comigo foi a mesma coisa. Você mesma admitiu ter tentado dar strike em mim. Novamente, o que garante que você não fez isso com outros criadores de conteúdo. Mas, bom, com tantos vídeos sendo postados, ela decidiu responder dessa forma na sua comunidade. Como vou dar strike se nem no YouTube eu tô ficando? E outra, prefiro uma série ter no bolso do que ficar comentando de relacionamento alheio. Se traiu ou não, problema do casal. Necessidade de fazer vídeo é zero, que treta mais tosca. Delícia agora realmente fica na cara que ela queria esconder a traição a qualquer custo. Gi, você é bipolar? Capaz que sim. Ou tem um borderline, ou sociopata.
pelo que me falaram. Pô, com todo respeito, Gi, mas tu não tem borderline e tu não é sociopata. Até porque você entende bem os sentimentos das pessoas, como você mesma diz. E outra, soltar um pelo que me falaram é sacanagem, né? Tu realmente não se importa de verdade com quem sofre esse tipo de transtorno. Tu só usa isso como escudo pra alguém ir lá e te defender. Assim como você faz isso há anos. Só que dessa vez ninguém caiu nessa, até porque errar da mesma forma há anos, e o seu pronunciamento ser o mesmo há anos, dizendo que está mal e blá 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 blá, foi o que eu disse. Uma hora cansa e ninguém mais vai dar o braço a torcer por você. Tá meses e meses falando do mesmo assunto. O pior ainda é quando a pessoa revive coisa do passado que nem vale a pena mais, tá ligado? O assunto pode ser de anos, de meses, mas a pessoa vai tá lá apontando o dedo na cara daquela pessoa, fazendo mais vídeos e insistindo no mesmo assunto que já foi resolvido. Qual foi, Gi? Achou mesmo que eu não ia ver seus vídeos? Agora vai falar o quê? Que eu estou revivendo o seu passado? Eu acho que não. Porque citar erros seus de 2021 ou algo que tu fez semana passada não faz diferença. Porque, novamente, tu comete os mesmos erros, como eu já mostrei nesse vídeo. Outra coisa que anda acontecendo na comunidade são cancelamentos, merdas e tretas idiotas. Bem, eu vou citar 4 exemplos pra vocês. Primeiro exemplo é aquele caso que o moleque ou a menina fica dando em cima do outro. E sempre nesses casos, um deles são expostos, mesmo que os dois estavam fazendo a mesma coisa com consentimento um do outro. E mesmo assim, mesmo se tiver a mesma idade ou até mesmo no máximo 3 anos de diferença, é uma puta falta de respeito. E simplesmente era algo privado que foi vazado do simples nada sem motivo algum. Engraçado você falar de vazar conversa, sendo que você fez isso com o Lupe. Porém, eu já bati nessa tecla, mas falar de diferença de idade é algo engraçado vindo de você. Principalmente com esses traumas todos. Mano, você disse que pegaria de 14 anos e você tem 18. Ué, 4 anos de diferença não tem nada de errado na lei. Bom, você tá certa. Isso não é crime, mas com certeza é algo questionável. Afinal de contas, uma adulta como você ficando com um moleque de 14 anos não ia pegar legal, né? Bem, eu fiquei até surpreso por ninguém te criticar por conta dessa tua fala, porque realmente não é crime, mas é algo que você deveria fazer e eu acho que eu já sei a sua resposta. E isso até me lembrou de uma coisa que você tinha falado na Mega Call, que um mano lá tinha postado uma foto sua de sutiã no Stories. Pois é, né? O moleque, ele tinha de 13 pra 14 anos e tu tinha de 17 pra 18. Realmente, é bem questionável essas suas atitudes, hein, Gi? E nessa comunidade eu acho muito engraçado que tem alguns canais pequenos que se acham justiceiro da comunidade, não aceitam opinião e nem mesmo crítica de ninguém. Tanto que se você tem uma ideia ou até mesmo uma opinião oposta daquela pessoa, ela vai começar a te crucificar, te acusar de muitas coisas sem provas e sem motivo e principalmente vai te perseguir. E mais uma vez, é a palavra da Gi contra as suas próprias atitudes, até porque de ameaça a Gi Pink entende. Sabe esse vídeo da Yars? Então, a Gi viu esse vídeo e ela, ao invés de reconhecer o erro e pedir desculpas, não. Ela foi na DM da Yas e fala isso. Yas, é urgente. Meus pais viram seu vídeo e minha mãe tá querendo falar com seus pais ou vai processar você se não deletar o vídeo. E eu não tô brincando, eles estão gritando comigo o dia inteiro sobre isso. Puta que pariu, sério isso? Eu sou mais de idade, não tem por que eles quererem isso de falar com meus pais. Eu sei, mas minha mãe tá brava. Infelizmente é sério. Sim, ela decidiu lidar com todo esse problema ameaçando de processo todo mundo que fez vídeo sobre ela. E com 10 foi a mesma coisa que tem isso aqui numa conversa dela com outro ex-namorado que ela traiu. Meus pais estão brigando comigo e estão ameaçando a Yas e o 10 de processo. E lembra quando eu fiz meu primeiro vídeo? Então, olha, eu só fui ver o vídeo depois que minha mãe achou nos recomendados do YouTube. Ela não quer papo com ninguém, nem mesmo comigo, ela só quer que o vídeo seja apagado. Ela deu um prazo pra você excluir o vídeo, senão vai dar ruim. Tanto pra mim, que vai ser bem pior, quanto pra você, porque ela vai tentar te dar strike. Comigo foi até pior, porque até dar strike ela me ameaçou. Na verdade, ela nem ameaçou, ela realmente tentou dar strike, mas como eu não fiz nada de errado, o YouTube só não aceitou. E para pra pensar que é esse tipo de pessoa que quer dar a sua opinião no YouTube. A Gi Pink, o canal de opinião que não aceita opinião. E além dela não aceitar ser contrariada, ela ameaça de strike e processo todo mundo que fala sobre as suas atitudes. É de uma hipocrisia sem tamanho. Ela pode criticar as pessoas, mas quando criticam ela, não pode. É strike, processo e os caralho a 4. Pequenos que se acham justiceiro da comunidade não aceitam opinião e nem mesmo crítica de ninguém. Tanto que se você tem uma ideia ou até mesmo uma opinião oposta daquela pessoa, ela vai começar a te crucificar, te acusar de muitas coisas sem provas e sem motivo e principalmente vai te perseguir. Que se acham justiceiro da comunidade e não aceitam opinião e até mesmo crítica de ninguém. Tanto que se você tiver uma ideia ou até mesmo uma opinião oposta daquela pessoa, ela vai começar a te crucificar e te acusar de muitas coisas sem provas e sem motivo, e principalmente te perseguir. Bom, Gi, não foi exatamente o que você fez com quem te criticou? Não aceitar a opinião de ninguém, acusações sem provas sem motivo, e além do mais, ameaças, né? Mais uma vez, Gi,
a sua palavra contra você mesma. E na boa, eu podia ficar aqui por mais não sei quantos minutos falando de você sendo hipócrita e colocando suas palavras contra você mesma. Só que eu decidi mostrar um pouco dessa conversa da Gi com um outro ex-namorado que ela também traiu. Sim, eu acho que eu já citei 4 ex-namorados que a Gi Pink traiu nesse vídeo. E bom, prestem atenção na conversa. O Crisma me proibia de ter amigos. Eu realmente achei que ia dar certo dessa vez. E deu certo de tu ter ido lá e ter traído ele? Não. Eu me resolvi com ele sobre isso, tá? Eu só senti nada, é difícil explicar. Você não sente nada, você só gosta de sexo, mas não gosta de ninguém. Isso que você não entende. Isso eu tô com nojo real. Nojo não é isso. Faz um tempo já. Se nojar mesmo é ter traído alguém que você poderia resolver na conversa e não se resolver. Terminar. Ah, cara, sei lá, eu já resolvi. Honestamente, eu preferia ficar calado. Onde foi o mesmo local que foi vazado as prints por ele. Pode falar, relaxa, não, cara. Se fosse pra ter vídeo, se eu tivesse no lugar de todo mundo, eu ficaria calado. Mas todos querem expor ao invés de resolver na conversa, porque você escolheu isso. A questão que eu queria comentar é como a Gi novamente não parece se importar com a merda que ela causa pra todo mundo. Isso é de um egoísmo que não tem tamanho, porque dessas atitudes dela, muitas pessoas tiveram que ir a público pra galera achar que não estavam passando pano pra ela. E novamente ela tenta se pagar de coitada, dizendo que sofre mais que a vítima. Mas a essa altura do campeonato, vocês não devem aguentar mais. Mas imagina isso por 4 anos, é pra deixar qualquer um maluco. Só que chegou num ponto que todo mundo perdeu a paciência, porque de verdade mesmo, não tem explicação pra essas atitudes da Gi. De verdade, ano passado eu falei que você não mudou, mas você insistiu nessa narrativa que eu era FDP, que eu estava expondo coisas privadas, sendo que eu não fiz isso. Enfim, eu sei que algumas pessoas vão falar que eu estou vazando coisas privadas ou pessoais nesse vídeo, mas todas as conversas colocadas aqui têm permissão de pelo menos uma das pessoas na conversa, que é o que a lei exige, ou se não, elas já estavam públicas, então não. Novamente, não fiz nada sem permissão, só pra deixar avisado mesmo antes que venham me acusar das mesmas coisas. Agora, vamos rapidinho falar do vídeo do 10, porque eu acho importante citar o relato dele, que diversas vezes a Gi deu em cima dele. Nessas conversas, ela chamando o 10 de bonito, e até mesmo revelando que já foi apaixonada por ele em uma época, onde no próprio vídeo o 10 fala que ficou desconfortável com esses papos da Gi Pink. Rolou um momento que até hoje eu me recordo, que foi a Gi, do nada, dando em cima de mim. Como tá dando pra ver agora nos prints que estão aparecendo na tela, que foi tudo isso em uma única conversa, onde cada frase que eu falava e tudo mais, ela repetia a mesma coisa. E na hora eu fiquei só confuso e ansioso e nem sabia o que responder direito, eu tava respondendo qualquer coisa. E hoje em dia eu sei exatamente o que tava rolando comigo naquela hora. Eu tava extremamente desconfortável. Porque tipo, ela vinha até nos meus comentários, dos meus vídeos falar sobre papos desses, sabe? Foi muito estranho. E mais uma vez, a Gi tentou dar em cima de um youtuber, mas o 10 não deu bola. Será que ele seria a próxima vítima? É algo a se pensar, pelo menos. E, bom, um amigo meu já passou por algo parecido e eu decidi chamar o Victor aqui pra contar melhor essa história, porque isso não aconteceu só com você, 10. Isso aqui é um relato pessoal meu que eu tô ensinando no vídeo do Zika, justamente porque, cara, tem que ser eu que tenho que falar sobre isso aqui, não outra pessoa. Então é por isso que eu tô dando minha cara tapa aqui, como participação. Enfim, vamos lá. Em 2024, Giovanna tava de namoro com o Lupe e eu namorava um cara. Então, já é bem nítido sobre quem eu gosto, sobre o que eu gosto no geral, sobre quem eu quero, enfim, é bem explícito o que de fato eu tinha em 2024. Continuando, a gente tinha uma amizade até porque ela tava namorando com o Lupe, eu namorando com um cara, não achei que ia ter problema nenhum conversar com uma pessoa que namora, ponto. Mas não, o caráter dela disse outra coisa. Em 2024 ela me mandou uma foto da traseira dela onde envolvia muito bem partes que vocês já sabem bem quais são. Após isso, fui contar pra meu namorado e eu bloqueei ela insta no momento que eu recebi. Passou-se grande tempo, eu até cheguei a desbloquear ela depois, mas nunca tentei entrar em contato, até porque, né, motivos óbvios, galerinha, olha a situação que rolou, eu não queria mais falar com ela. Essa situação só diz respeito a mim, eu só queria pôr a cara a tapa aqui pra explicar o que rolou, porque eu não quero que saia da boca dela achando que, nossa, Giovanna, eu cedi, tá ligado, a sua foto na época, sendo que eu já deixei bem claro no início do áudio, e eu deixo de novo, eu sou abertamente gay há 2 anos, tá bom? Enfim, é isso. Muito obrigado, Zika, pelo espaço cedido. E, cara, é bizarro apenas. Aquela pessoa que sempre falava que ia mudar, aquela pessoa que sempre dizia que não era a mesma de antes, comete mais uma vez o mesmo erro. E dessa vez eu não sei se tem como voltar atrás. Porque sim, gente, traição é uma coisa séria. E isso somado com o fato de você não conseguir assumir o seu próprio erro é pior ainda. É um caso que se um amigo meu faz, é óbvio que eu vou ficar contra ele. Sim, mais uma vez, errando por igual. E foi como o 10 falou, as pessoas já não estão mais do seu lado porque uma hora cansa, falsas promessas e falsas desculpas,
uma hora a casa ia cair. Gente, eu não quero que vocês me liguem a ela. Tô literalmente fazendo esse vídeo só pra tirar o meu da reta. Eu também não quero ver pessoas vindo aqui nos meus comentários e ficar falando: bom, eu bem que te avisei. Quem mandou ficar tentando defender a sua amiguinha? Tipo, sinceramente, cara, eu tô vendo o erro que ela cometeu e eu tô vindo aqui me posicionar. Então não, eu não preciso ouvir vocês falando que já me avisaram. E Gi, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Então eu só quero dizer uma última coisa pra você antes do vídeo acabar. Muita gente viu você errando uma vez. E alguns realmente ficaram do seu lado pra te defender. E uma dessas pessoas fui eu. E sabe por que eu continuei lá? Porque você viu o seu erro e prometeu que ia melhorar. Mas aí você foi lá e errou pela segunda vez. E eu novamente tava lá pra te defender. Porque você era minha amiga. E você novamente admitiu o seu erro. E prometeu que ia mudar. E agora, muita gente tá vendo que você tá errando de novo. E dessa vez eu não vou ficar satisfeito só por promessas. Eu só vou estar do seu lado de novo se você realmente mudar. Bom, Des, tu sabia do histórico da Gi. E você sabia onde você estava se metendo. Pelo simples fato de, desde 2021, tu ter visto o primeiro expose dela. E você defendeu ela. Quando eu fiz meu vídeo de piada, você me atacou dizendo que eu tinha inveja da Gi e que eu estava direcionando um ódio desproporcional pra ela. Então sim, Des, tu merece um eu avisei porque você foi injusto comigo. E mais uma vez, você julgou de forma errada o caráter da Gi-Pink. Mas nem é sobre isso que eu queria falar, só queria te lembrar o quão injusto você foi comigo no meu primeiro vídeo. E eu não sei porquê, mas sei lá, eu esperava um pedido de desculpas por me julgar de forma errada e não ter sido imparcial nessa situação. E sim, de ter defendido a sua amiga, mesmo sabendo que ela estava errada. Eu esperava, sei lá, uma mensagem, até porque tu tem o meu Discord, mas eu decidi tomar a mesma atitude que você. Afinal de contas, se você pode fazer posts e me xingar publicamente e mandar indiretinhas nesse teu vídeo, então sim, eu posso ser o cara chato e vir aqui e falar, eu te avisei. Mesmo você vendo os erros dela, continuou passando a mão na cabeça dela. Mas depois dela errar tanto, o que me surpreende é tu ter feito esse vídeo só pra tirar o seu da reta e não porque ela fez merda. A água bateu na bunda e tu decidiu se desvincular dela. E na boa, tu fez o certo. E pela primeira vez em 4 anos, você não passou pano pra ela. Então, meus parabéns. Só queria te dar esse recado mesmo. E não, Des, eu não te odeio. Eu só achei paia tu ter tido essas atitudes em relação a mim. Só uma atualização. Enquanto eu tava fazendo o vídeo, eu tive que acrescentar isso no roteiro, mas vamos lá. A Gi-Pink, ela postou isso na aba comunidade dela. Ó. Devido a umas complicações pessoais, infelizmente não vou poder me pronunciar. Peço desculpas. Enquanto minha mãe não melhorar, eu não posso me pronunciar. Eles estão acusando nós duas de usarem contas fakes pra ficar comentando, sendo que nem no YouTube nós estamos ficando. E nem dei strike em ninguém. E depois disso tudo, a minha mãe passou mal e ela estava muito mal antes também, por conta do tratamento dela de câncer e estresse por conta do que rolou. Sobre a tal foto que vazaram, não é minha, tem detalhes que comprovam que não sou eu. E sobre o meu canal Ser do Crisma, ainda ele não tem acesso e nosso projeto juntos irá demorar um pouco. Então sim, o canal vai mudar um pouco, mas nem tanto. Mas continuarei aparecendo sim e fazendo um pouco das edições, e lembrando que não estamos juntos mais, apenas somos bons amigos. De qualquer modo, sim, eu sei que eu estou errada pela minha atitude e estou me esforçando e fazendo de tudo para mudar. Minha cabeça está uma bagunça e está sendo muitas coisas acumuladas. Apenas preciso de tempo e principalmente cuidar da minha família e me cuidar também. Espero que entendam. Eu não vou perder meu tempo refutando esse post, porque é a mesma coisa de sempre. Ela fala que tá errada, mas não fala o que fez de errado. É mais o mesmo. E bom, eu desejo melhoras pra sua mãe. De verdade mesmo, eu desejo melhoras pra ela. Mas olha só, Gi-Pink, o estresse que você tá causando na vida dos outros chegou no ponto que até afetou a sua mãe, mas incrivelmente a culpa continua não sendo sua, mas sim de quem faz vídeo sobre o assunto. Eu sei que os pais da Gi-Pink vão estar vendo esse vídeo, então aqui vai um recado pra vocês. Não adianta vocês ficarem bravos comigo, até porque aqui eu sou apenas um comunicador. Entre tantos nomes que eu citei aqui, apenas um se repetia e ainda por cima cometendo os mesmos erros e fazendo coisas piores até. Tudo isso começou por causa de uma pessoa, a Gi-Pink. Várias pessoas foram traídas por ela. Acontece que uma hora não dá mais pra esconder. E eu sei que vocês querem proteger a filha de vocês, mas chegou no ponto onde as atitudes dela não tem mais defesa. Por hora, se continuar as ameaças de processo, vai só piorar a situação. Porque quanto mais vocês tentam esconder esses erros, mais eles ficam aparentes. É só vendo que isso gerou vários vídeos, ex-namorados se juntando pra fazer vídeos. Qual é? Não tem mais como apagar isso, porque no fundo todo mundo lembra da Gi apenas como uma garota que traiu todos os seus namorados. E isso é por culpa dela, e aqui eu repito, não adianta ficar bravo comigo, porque não fui eu que fiz isso, mas quem fez foi a filha de vocês. E novamente, meu principal material de pesquisa foi o YouTube. Então sim, tudo isso que eu citei aqui já estava público. Não tem como eu expor coisas privadas se essas coisas estão sob domínio público. E de verdade mesmo, eu desejo melhoras a você. Mas se isso tudo tá acontecendo com a sua filha, foi mal. Mas a culpa não é minha por falar sobre os erros dela, e sim dela que cometeu esses erros. Sobre esse caso todo da Gi, mais uma vez ela provou que não mudou. Além dela apoiar atitudes bizarras do Crisma, ainda por cima dizer que ficaria com alguém de 14 anos, mesmo ela tendo 18. E também mostrar que ela nunca se importou com o próprio público e muito menos com
a sua amiga que estava com problemas e estava prestes a ir de F. E pra piorar, colocar a culpa da traição no colo dela. E mais uma vez, mostrar nenhum arrependimento sobre essas atitudes. E pra piorar, todo mundo que comentou sobre esse caso foi ameaçado de strike e processo. Sem contar que você deu 2 strikes e um cara que falou das suas atitudes. E como se tudo isso não fosse o suficiente, você ainda acusou falsamente o Obani de guardar fotos íntimas suas. Em resumo, você não só traiu seu namorado, como traiu a confiança de todos ao seu redor e até naqueles que, mesmo no seu pior momento, tentaram te ajudar e acreditaram na sua mudança. Bom, mais uma atualização, a G-Pink ela lançou o pronunciamento dela, que sendo bem sincero, a galera não recepcionou muito bem, até porque tem mais de 200 dislikes até o momento que eu tô gravando esse áudio, e muita gente simplesmente não confia mais no lado dela, e sendo bem sincero, eu acho isso muito justo, até porque ela promete mudança há anos e não muda. E, bom, eu já esperava isso do pronunciamento dela, que ela só ia não citar o que ela fez e pedir desculpas pra algumas pessoas super aleatórias, tipo o Crisma, e a quem ela traiu a confiança, entre aspas, mas, tipo, não pediu desculpas pro Obani, nem muito menos pro Zinox, que foi outro namorado que ela traiu. E ela também não pediu desculpas pro Kaizen, que também foi outro namorado que ela traiu. Em resumo, não tem como levar a palavra dela mais a sério, até porque ela não demonstrou nenhum sinal de mudança e não vai ser agora que ela vai mudar, né? Gi, eu me pergunto o que você do passado falaria pra você agora, se você realmente conseguir mudar e... eu acho que essa resposta você já tem. Oi, sou eu de novo aqui. Pô, eu sei, era pro vídeo estar acabando agora, mas acontece que, tipo, surgiu mais coisas e eu vou fazer uma atualização aqui rápida, até mesmo no meu desktop do computador, porque, pô, eu não aguento mais editar esse vídeo. Tá, mas o que acontece é o seguinte, tipo, a G-Pink, ela fez, tipo, uma piadinha assim, a G-Pink me deu strike, ela eu o dia todo, e ela jogando Roblox, que, pô. Só pra começar, vamos ver, tipo assim, ó, a Yars, primeiramente, ela recebeu denúncias por privacy compliant, que é reclamação de privacidade, que até então só faz sentido uma pessoa denunciar o vídeo por privacidade, que é, você já sabe, né, é a G-Pink. E, tipo assim, acontece que a Yars, ela não chegou a tomar strike, ela só tomou um aviso, e ela decidiu tirar o vídeo do ar, porque ela provavelmente não queria problemas pra cabeça dela. E, enfim, o que acontece é que teve outro mano que também sofreu denúncia, só que foi por assédio e bullying virtual. E o vídeo do cara caiu, ele tomou strike, enfim. O que acontece é que com outro mano aconteceu justamente a mesma coisa. Política de assédio e bullying virtual, mais um strike. Aí eu vim do vídeo desse mano aqui, tipo, esse maluco que ele fez o vídeo mó da hora. Aí acontece que é o seguinte, ele falou, rapaziada, o vídeo caiu, eu acho que não foi um strike da G-Pink, espero que não, enfim, mandei contestação e provavelmente vai voltar, acontece. Aí beleza, aí vindo aqui no vídeo do cara, deixa eu voltar aqui, ele escuta bem o que ele vai falar agora, hein. Aqui no canal e tal, eu vou retirar a parte que o YouTube fudeu, né, que era uma parte nada a ver, que o YouTube disse que eu tava cometendo assédio e cyberbullying, sendo que eu não falei nada nessa parte, mas ok. Enfim, mais um canal, mais um vídeo que caiu por causa de assédio e bullying virtual. Até agora acho que eu contei só 4, enfim, deve ter mais. E acontece que assim, eu mostrei no vídeo a G-Pink, ela tava ameaçando todo mundo de processo e os caras é 4. Ela falou até que tentaria dar strike, enfim, isso eu mostrei no vídeo. Então, se ela chegar assim e soltar eu não denunciei, eu não fiz nada, pô, na boa, não tem muito como confiar nela, até porque, pô, vou confiar muito na palavra da G-Pink, né, que, como a gente pode ver ao longo desse vídeo aqui, não tá valendo de muita coisa, não. E o que acontece é que, bom, ela provavelmente ela tá só se aproveitando de uma ferramenta do YouTube de denúncia, que, sim, a ferramenta de denúncia do YouTube, ela funciona, quando você denuncia, realmente alguém para pra ver, e, assim, ela tá se aproveitando disso por justamente não mostrar quem que fez a denúncia. E sim só mostrar o resultado do YouTube. Acontece que assim, tem canal que tomou só aviso, como foi o da Yars, e teve gente que tomou strike, que foi o caso desses últimos 3 aí que eu citei. Então, enfim, ela meio que tá jogando uma moeda pra cima e falando, bom, se der aviso, a pessoa vai ter que tirar a parte do vídeo. Se não der aviso, vai dar strike. E meio que é isso aí. É isso aí que ela tá usando pra silenciar alguns canais. Eu sei que ela vai falar que não é ela, mas tipo, quem mais seria? Tá ligado? Porque assim, vamos supor aqui, os astros se alinharam, Mercúrio ficou retrógrado, é ano bissexto. Pô, caiu 4 vídeos da G-Pink e a G-Pink não tem nada a ver? É muito difícil de acreditar, vamos ser bem sinceros, né? E enfim, teve até outro comentário aqui que fala assim, você deu strike na Yars? Ela, não, não sou eu que tô denunciando, nem no YouTube eu tô entrando. Tanto que tem um vídeo de um assunto que já passou e não tem muito pra denunciar. Provavelmente deve ser outra pessoa, sei lá. Porque de fato ela só fez algumas críticas e não tem muito pra denunciar. E aqui uma coisa que, tipo, eu queria ver é assim, nem no YouTube eu tô entrando. Em resumo, isso não faz sentido na minha cabeça, porque assim, ela não tá entrando no YouTube, ela tá só entrando pra ver vídeo, postar o vídeo dela e responder comentários. Mas tirando isso, ela não tá no YouTube, né? Entenderam? Aí, tipo, eu não sei muito bem como responder esse tipo de coisa, porque pô, é só ela falando que não é ela, mas tipo, tem provas mostrando que ela faria exatamente o oposto. Então meio que é a palavra da G-Pink contra a própria G-Pink. Eu não tenho
Eu não tenho culpa disso, entendeu? Aí vem aqui mais uma coisa que, tipo, eu achei interessante que assim, um cara falou de, na moral, vaza da internet, antes que as coisas piorem. Pô, tua presença aqui já tem um incômodo demais. Ela soltou um como? É minha fonte de renda, não posso sair, infelizmente, mas já tenho os elementos. Tipo, ela tá falando como se assim, essa fosse a única fonte de renda dela, sendo que há uns posts da Tesla ela tinha falado que prefere uma CLT no bolso do que fazer vídeo. Então, é a palavra da G-Pink contra a própria G-Pink de novo. E mesmo assim, até onde eu sei o básico de Analytics, ela não consegue bater $100 por mês, não. Ou se ela bate, é muito difícil. E mesmo assim, eu não acho que, pô, $100 é o suficiente pra tu se sustentar. Mas até aí, né, vai dela. Bom, a última coisa que eu queria comentar aqui no vídeo é sobre esse vídeo aqui do Clisma, que assim, essa última parte aqui que ele fala sobre o servidor lá, que ele meio que tá tentando, sabe, adivinhar o que eu fosse falar no meu vídeo, ou sei lá, qualquer outra pessoa. Acontece que ele falou que ele só não queria responder mais, e meio que ele disse assim, os caras estavam se xingando no servidor, aí eu xinguei eles de volta, né, fiz só uma piadinha e já era. Acontece que ele soltou que isso é, pô, vocês é de lacrador, não sei o que, esquerdista, sabe, esse cara é maluco. Aí o que acontece é que é o seguinte, pô, nesse vídeo aí ele fala, mano, um militante me irritou, então logo faz sentido eu ser racista com o cara só pra irritar ele. É isso, o cara ele gravou um vídeo falando que pra justificar um ato de racismo. Pô, tu pode falar assim, é piada, tu vai chegar aqui no tribunal. Era ironia, guys? Tipo, não tem dessas aí. Outra, sobre esse negócio do servidor, eu virei assim, tipo, até aqui no vídeo eu virei assim e falei, pô, tu fez uma piada de cunho sexual pra uma criança. Tu vai chegar na frente do juiz e vai falar o quê? É ironia? Pô, o cara tá dando uma de bars aqui completamente, tá ligado? Tipo, ironia, só piada. A última coisa que eu queria comentar é sobre esses dois posts aí do Crisma, que é... onde fala assim, vereador de CP é preso por trocar fotos íntimas com 3 adolescentes. Aí o Crisma soltou pronto, agora não pode mais mandar foto pra adolescente que os caras choram. Onde esse pai vai parar com tanto mimimi? Que assim, aqui eu até entendo que, tipo, pode até ser uma piada, mas, pô, que piada de mau gosto do caralho, hein? Bom, até onde eu mostrei o histórico do Crisma assim, pô, isso aí não é uma coisa muito legal de se falar, né? Até porque no próprio vídeo do Crisma ele fala, pô, tu tem que avisar quando que é piada? Pô, tem, porque se tá difícil de entender o que é piada e o que não é, a tua forma de se expressar tá sendo uma merda, né? Aí por último o que aconteceu foi isso aqui, que ele postou assim, opinião de macaco não importa, é só pra deixar claro mesmo, que assim, é um post que, como vocês podem ver, não tem resposta, ele simplesmente tweetou isso do nada. Aí o que acontece é que o meu mano tipo, ele responde assim, opinião do CP Master terminou ele. Caralho, até tu tá no Twitter, você tá, porra, você é chato, hein? E o que acontece nesse bagulho de o CP Master? Eu vou mostrar a print aqui de novo, porque é bem provável que vocês tenham esquecido já, mas acontece que, pô, o próprio Crisma admitiu ser isso aí no servidor da G-Pink que achou de criança, tá ligado? Então, tipo assim, pô, tu vai chegar na frente do juiz, você admitiu um bagulho, tu vai chegar e vai falar, não, mas era piada, pô, com todo respeito, cara, não tem justificativa, meu. Aí, pô, quanto mais você e a G-Pink tentam se justificar sobre as suas ações, meu, vai piorando, tá ligado? Tipo, pô, então para, o negócio tá feio demais pro lado de vocês. Aí, enfim, era só isso aí que eu queria falar e é nóis. Pode voltar pro vídeo. Enfim, eu não aguento mais escrever esse roteiro e muito menos pesquisar coisas e separar em uma timeline. Eu só quero relaxar, jogar meu Valorant ou meu LOLzinho e... Bom, eu queria agradecer a quem chegou até aqui e a atriz por ter se tornado uma membro aqui do canal. Tamo junto. E eu não aguento mais esse assunto. Eu tô exausto. Então é isso e falou! Searching all along, confessing while I know without the clue, without a sign, without grasping it.